Bom dia, amigos queridos do Rita de Cássia, dando continuidade à sequência das nossas reflexões, das nossas palestras, pois seguimos, com os cuidados, a preocupação da nossa manutenção enquanto encarnados, pois se estamos encarnados precisamos cuidar desta vida e para possibilitar que não tenhamos dificuldades maiores, a gente está ainda fazendo as nossas reuniões, as nossas palestras de maneira remota. É importante sempre que a gente possa, de fato, nos conectar à casa, enquanto mesmo muitas vezes vocês estão já me visualizando aí, que eu não estou no ambiente físico do Rita, mas ainda assim estamos, como espíritos que somos, na possibilidade que temos pelo pensamento, podemos sim nos conectar à nossa casa e receber, não só a possibilidade das reflexões, mas receber ou nos conectar a todos aqueles benefícios que temos quando lá estamos, seja a ambiência, seja até a próprio passe, que a gente possa estar nesse momento concentrados, dedicados à nossa reflexão, que possa essa reflexão ser produtiva, como está sendo para mim, que vou estar direcionando essa reflexão, mas que possam ser para todos aqueles que estão nos assistindo. E vamos fazer então a nossa prece de início. Jesus querido, aqui estamos, Senhor, na casa de Rita de Cássia, na casa de Maria de Nazaré, a buscar nesses minutos que aqui vamos estar, a buscar o entendimento, o conhecimento, para possibilitar, Senhor, momentos melhores para as nossas vidas, felicidade, consolo, conforto, mas principalmente, Senhor, consciência, auxiliar o nosso trabalho consciencial de que somos espíritos imortais, que vivemos além deste corpo físico, das nossas possibilidades como espíritos que somos, quando ligados, alinhados às leis de Deus, nosso Pai. E nessa certeza, Senhor, de que sempre Tu estás conosco, que possamos estar contigo e, em especial, nesses minutos de reflexão. Graças a Deus que possamos, então, iniciar a nossa reflexão deste dia. Bem, nos foi solicitado falar das questões 803 a 807 do Livro dos Espíritos, que traz o começo, digamos assim, da reflexão sobre a lei de igualdade. Eu pautei, além da leitura, reflexões em cima do Livro dos Espíritos, eu assisti uma palestra do Simão Pedro, que está no YouTube. Se eu não me engano, é uma palestra que ele deu para a rádio. Posso até dar uma olhada aqui para dizer a vocês, para a Rádio Fraternidade. Uma palestra de 2013, que ele reflete sobre a lei de igualdade. E aí nós vamos refletir em cima, peguei muita inspiração dessa palestra dele, que ele traz de maneira brilhante, muito inteligente, racional, a cadeia sobre a reflexão da lei de igualdade. Quando a gente vê uma obra de arte, ou qualquer, às vezes a gente referencia uma situação de grande autor,
né? Mas, por exemplo, né, quando a gente vê uma obra de Pablo Picasso, e aí a gente olha e diz, esse é um Picasso, né? Ou de Da Vinci, eu vi um Da Vinci, né? Primeiro por quê? Porque a gente reconhece naquela obra as características, a essência daquele autor. É assim que funciona. E aí, voltando até a parte prática, né, nossa, do dia a dia, às vezes a gente, quando vê um texto, né, uma cartinha, um e-mail, um post, né, usando já a tecnologia, um post nas redes sociais, a forma como escreve, tal, você já sabe. E inclusive a gente diz, isso é João que escreve, né? Isso é Marta que escreveu. Isso é fulano ou cicrano, né? E às vezes a gente fala exatamente assim, isso é fulano. Tá? A cara dele é fulano. A gente não diz que, a gente nem fala que foi ele que escreveu, ou que é a ideia, o pensamento dele. E é exatamente assim com relação a Deus. Quando a gente reflete, né, sobre quando a gente olha a natureza, por exemplo, né, quando a gente para admirar a grandiosidade do funcionamento de tudo isso que nos cerca, né, de toda a natureza, de todo o ecossistema, do universo, do macro, né, para o micro, quando a gente olha de forma minuciosa, detalhada, o funcionamento, por exemplo, do nosso corpo, né, de todo o processo de autodefesa, né, do viver, do respirar, né, tal, no detalhe, a gente reconhece a divindade, né? Pode ser que alguém que esteja assistindo a palestra não seja espírita, né, ou até não acredite em Deus, mas com certeza, ao observarmos todo esse movimento, com certeza é proveniente de uma inteligência superior, de uma condição de algo ou alguém, né, aí pegando para a pessoa que ainda tem dúvidas, de alguém que está acima de nós. E detalhe, às vezes a gente fala, não, mas alguns, né, materialistas falam, não, mas isso é natural, porque ocorre, porque a natureza já é assim. Tá, mas quem criou essas leis? Quem bolou essa coisa toda, né, para que funcionasse dessa forma? Então, a gente reconhece Deus em todas essas situações. E é interessante como a gente tem dificuldade, né, de reconhecer Deus, né, nos nossos semelhantes. A gente até reconhece todo esse processo da natureza, mas quando se trata do outro, que tem características de inteligência, né, só que em estágios diferentes, reflexões diferentes da nossa, a gente tem dificuldade de reconhecer essa semelhança no outro, né, como próximo, como irmão, como criatura como nós. Às vezes a gente reconhece facilmente até numa criatura ou no movimento da criatura irracional, entre aspas, né? Gosto de colocar isso, porque do princípio inteligente se desenvolvendo em algum animal, né? E temos a dificuldade de reconhecer em nós. Por quê? Não nos consideramos iguais. Essa é bem a verdade, né? Temos essa dificuldade. Porém, a gente precisa lembrar que Deus, quando uma das colocações, né, da Gênese na criação, é que fomos criados imagem e semelhança de Deus. É importante colocar que não iguais, mas semelhantes. Semelhantes é diferente de igual, né? Então, vamos estar atentos a isso. E, na verdade, nossa essência, né,
também, né, tem essa coisa da assinatura de Deus, né? E talvez, né, talvez não, com certeza, espíritos que estão numa caminhada um pouco mais adiante de nós têm a possibilidade de nos olhar e reconhecer. É Deus, é a assinatura de Deus, né? Ainda com as nossas dificuldades, as nossas atrapalhadas, né? Mas é Deus, é a assinatura dele. Não é igual, mas tem a assinatura dele. Não é ele. E aí a gente vai para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o que é Deus. E os espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É isso que os espíritos nos respondem. E aí a gente vai para o que nós somos. Questão 76. Vejam só o que os espíritos trazem. Questão 76. Kardec questiona assim: que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. É interessante aqui, quando a gente coloca são os seres inteligentes da criação. Então, primeiro, da criação. Então, fomos criados, né? Em algum momento fomos criados. É interessante a gente notar em relação ao termo, né? Quando a gente pega a questão 1 e a questão 76, isso guiado pela reflexão de Simão Pedro, né? Na palestra que eu comentei com vocês do YouTube, né? A inteligência suprema é o substantivo, é a inteligência, né? E quando a gente vai para nossa característica como espíritos, nós somos seres inteligentes. Nós temos o adjetivo da inteligência. Nós temos a essência divina em nós pela inteligência, né? Nós temos a semelhança do princípio, né, da inteligência. Isso é interessante a gente notar. Na questão 24, é interessante a gente observar que Kardec questiona, então, né, sobre esse detalhe de inteligência e inteligente. Porque a gente, pela nossa linguagem, pobreza de nossa linguagem, da nossa limitação de se expressar, né, a gente faz essa confusão da inteligência e do inteligente. E aí o Kardec questiona: espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa, né? Então isso é interessante que a gente observe para que a gente possa entender a nossa semelhança com Deus, né? Que não somos a inteligência, nós somos inteligentes. E somos inteligentes na possibilidade de trabalharmos a nossa perfeição. Na 133, os espíritos afirmam que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo,
não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. É interessante a gente pensar, né, na nossa origem. Sim, somos seres inteligentes, mas precisamos trabalhar essa inteligência. Tanto é que entre nós mesmos, a gente vai trabalhando a inteligência de acordo com os nossos esforços, o nosso empenho em busca de conhecimento, de entendimento, né, da abertura que nós damos a não limitar, a acharmos que somos a inteligência e sim inteligentes para pensar e buscar mais conhecimento, como no próprio exercício desse conhecimento, né, do trabalho. Né? Não é o nosso tema, mas na lei do trabalho é colocado exatamente isso, que nós precisamos do trabalho para desenvolver o nosso intelecto, né? A nossa possibilidade de usar a inteligência, o atributo, né, para o desenvolvimento como seres inteligentes que somos. E é lógico, quando a gente parte para aí, a gente pensa também, Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas não, às vezes a gente se coloca, somos imperfeitos. Né? Sim, somos imperfeitos apenas por não sermos perfeitos. Né? Mas somos perfectíveis. Mais uma vez aí, o substantivo e o adjetivo. Né? A perfeição divina é a perfeição. E nós somos perfectíveis. Temos a possibilidade de trabalhar em nós essa essência divina. Somos criados, sim, simples e ignorantes, iguais na criação, e aí nós, usando a nossa semelhança com Deus, e aí exatamente essa possibilidade da semelhança, cada um trabalhando no seu ritmo, no seu tempo, né? Até porque Deus cria incessantemente, então antes de nós, muitos, milhares, né, de espíritos já estão à frente de nós, como outros que estão sendo criados. Então o tempo também, obviamente que quando nos é dado mais tempo para estudar e trabalhar, desenvolvemos melhor a nossa inteligência, conseguintemente, até a nossa parte moral. Né? A gente está pontuando muito a inteligência, né? Mas sabemos muito bem que a nossa parte moral, a nossa necessidade de evolução, de progresso moral, ela é importante para a nossa felicidade. E a inteligência nos possibilita isso, né? Esse desenvolvimento moral. Porque a inteligência, o exercício, né, o uso do atributo da inteligência, nós podemos entender melhor Deus, a lei natural, essa lei que nos rege, né, da possibilidade nossa da lei natural. E até aproveitando esse detalhe da lei natural, deixa eu pegar aqui a questão, se eu não me engano é 614, não, desculpe, 614 não, 634, quer ver? Não, também não, 614 mesmo. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E nós, ele, o homem, nós, somos infelizes quando dela nos afastamos. Né? Então, quando estamos alinhados à lei, flui melhor.
né? Eu diria que é quando estamos na escola, por exemplo, né? Se a gente está prestando atenção na aula, né? Isso em todas as etapas. Às vezes a gente pensa, ah, não, a escola é só para quando a gente é criança. Não, a escola da vida. Quando a gente está atento, quando a gente busca conhecimento, né? Agora em época de tecnologia, que a gente acessa a internet, as diversas bibliotecas, as diversas literaturas de qualquer assunto, né? Lógico, sempre com a referência, buscando saber se é uma literatura séria, se é origem séria, ou mesmo quando não seja, que a gente possa ler, estudar para trabalhar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, né? Para saber discernir o certo do errado, né? Quando a gente faz esse movimento, é necessário, é lógico que se expande, que nós ampliamos as nossas possibilidades de reflexão e, obviamente, de escolhas, né? E isso nos leva a uma felicidade. Mas vamos seguir. Somos desiguais, né? Somos iguais, né? A gente vê essa desigualdade tão forte, né? Tão ostensiva, tão patente aos nossos olhos entre nós. Por isso, muitas vezes, como falamos no começo, a gente não consegue identificar Deus no outro, né? A semelhança de Deus no outro. Como pode? Mas não somos iguais, não somos iguais. Nós, na verdade, nós somos semelhantes, nós somos iguais na criação, somos iguais no destino ou no objetivo da nossa criação, né? Somos seres criados para trabalharmos a perfeição em nós e para sermos felizes. Isso é muito importante que a gente pense sempre nisso. Não fomos criados para sofrer, para expiar o tempo todo, não é só, né, a vida de sofrimento, estamos nessa encarnação porque fizemos coisa errada e vamos ser castigados. Não, nós estamos inclusive encarnados para sermos felizes. O objetivo da encarnação é trabalharmos a nossa felicidade, ou seja, sermos felizes. E para isso precisamos, obviamente, em algumas vezes, por nossa própria conta e risco, né, por conta das causas, do que causamos, temos a consequência. Porque a lei de Deus é justa, né? E aquilo que foi colocado, criados tal, mas não uns felizes, outros infelizes, uns ricos, outros pobres, numa determinada condição superior aos nossos olhos, outra em uma condição inferior. Não, é apenas é apenas momentânea, é uma visão momentânea que estamos tendo e um julgamento muito simplista, tendo só uma fatia, né, das nossas vidas. Na verdade, Deus é soberanamente justo e bom, e com certeza temos no processo nosso de construção da felicidade arcar com as nossas escolhas, com a nossa caminhada. Se caminhamos mais rápido, rapidamente chegaremos à felicidade. Se vamos em passos lentos, vamos demorar mais que outros, né? E isso não poderia, se fosse igual nesse sentido, né? A caminhada, criados hoje igual, no mesmo momento, então os nossos passos são exatamente iguais. Não teríamos o mérito do nosso aprendizado, do nosso esforço. Então, é importante que a gente perceba, né, que somos, sim, iguais na origem. Somos iguais quanto criaturas de Deus, como filhos de Deus, de um mesmo Pai que
nos criou para a felicidade, que é o objetivo. Porém, devido a nossas escolhas, nos tornamos diferentes. Na verdade, nos tornamos apenas semelhantes enquanto estamos na caminhada. Porque semelhantes, sim, tendo em vista os nossos adjetivos de sermos inteligentes, perfectíveis, né, de termos sido criados para a felicidade. Então, isso a gente precisa ter em mente. Na 803, e agora entrando nas questões propriamente ditas, né, que nos foi solicitado a reflexão, Kardec pergunta aos espíritos: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. E aí, quando a gente pensa na coisa das leis ou da lei natural, né, é importante que a gente pense que essa lei ela alcança a todos. E não é de maneira do mundo, não, individual. Deus cuida de cada um de nós individualmente, através da lei natural, de suas leis justas, caridosas, amorosas, das possibilidades de forma igual para cada um de nós, nos arrependermos quando fazemos as nossas atrapalhadas, de retomarmos o caminho, de empreendermos velocidade, esforço e assim caminharmos mais rápido, ou de, não quero fazer isso agora. Em determinado momento precisamos, porque a lei é de progresso. E nós mesmos, né, pela nossa irresistível, como traz o Espírito de Verdade numa das perguntas, pela nossa irresistível vontade de sermos felizes, nós vamos buscando a perfeição, vamos buscando trabalhar, né, em nós a perfeição e assim chegarmos mais próximo da felicidade. Felicidade plena. Tá? É importante que a gente lembre disso, que sim, é possível desde já. A felicidade relativa. Pois se a gente sabe que está no esforço, que está no caminho certo, que estamos alinhados ou nos esforçando para estarmos alinhados com a lei natural, com a lei de Deus, então é motivo de regozijo, de felicidade, ainda que relativa. Nós todos estamos submetidos à mesma lei, né? E aí vamos à pergunta 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Né? E aí às vezes a gente questiona, né, até, mas fulano é mais inteligente, ele tem uma facilidade, ele tem uma possibilidade, né, uma habilidade maior, né, em determinado assunto, determinado tema, ou às vezes a gente vê alguns de formas generalistas, de uma visão, né, de uma interpretação da vida muito bem já elaborada. E na verdade, o que os Espíritos nos dizem sobre isso? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles, entre nós, está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Ou seja, aquilo que já comentamos. Nós, de acordo com o tempo, com a vivência, com o nosso próprio esforço e vontade de aprender, de trabalhar em nós a
a perfeição, né, a felicidade, a busca da felicidade, temos essas diferenças. E aí, né, isso é que nos dá as diversas aptidões, né? É interessante, até quando a gente lembra que somos espíritos imortais e que trazemos, sim, habilidades já trabalhadas em outras existências, né? Habilidades, aptidões, tanto, né, tanto as tendências positivas como as tendências ainda que são necessárias trabalharmos, né? Quantas vezes a gente ainda estou fazendo isso errado, não é possível, ainda faço isso errado, né? Mas o importante é já começarmos esse movimento de reconhecermos e trabalharmos. Reconhecermos, inclusive, que é uma das coisas que o Espírito de Verdade traz, a necessidade da variedade das aptidões. Porque enquanto estamos encarnados, vamos aprendendo um com os outros. Deus ajuda o homem através do homem. E é necessário que a gente esteja novamente, aí o exercício de seres inteligentes, e não de sermos a inteligência, é que sempre temos algo a aprender. Às vezes a gente até no próprio livro, né, a gente lê, já sei aquele livro, já aprendi. E quando a gente lê de novo, abertos, né, não apenas para confirmar naquela teimosia nossa, dizer, não, isso eu já sei, né, mas abertos, a gente tem a possibilidade, até por conta do tempo, pelas nossas vivências, pela nossa condição ou situação momentânea, a gente se abre para uma visão diferente, para uma lição nova, na mesma página, não precisa nem um livro inteiro, uma mesma página de uma mensagem, de uma informação, né? Então, essa variedade de aptidões, ela é necessária, e é necessária para a manutenção, inclusive, da nossa vida enquanto encarnados aqui na Terra, né? Quando um não faz uma coisa, o outro faz, né? Ou seja, não podíamos ser todos médicos, senão não teríamos casas para morar, não poderíamos ser todos engenheiros, senão não teríamos como, aliás, até nisso, né, para chegar a engenheiros precisaríamos dos professores. Então, é necessário que as aptidões sejam diversas para nosso crescimento. Para mim, né, eu reflito assim, é muito grandiosa a lei divina, a lei natural. É muito grandiosa, né, porque, e não é estanque. Lei de igualdade, estanque. Lei de liberdade, lei de reprodução, lei de adoração. Não, é todo um conjunto. É a lei natural, a lei divina, né, que possibilita a causa e efeito, o reflexo e junta, né, as nossas possibilidades de provações, de crescimento, de aprendizado, de expiações, né? É belíssimo, é uma perfeição a gente pensar nisso, nesse todo da lei natural. E aí é como o Espírito diz, assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Na pergunta 805, Kardec pergunta o seguinte: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Eu vou pedir permissão a Kardec, né, e a vocês, apenas para essa reflexão, né, ela ficar mais perto da gente, né? E se é permitido a nós, numa passagem de uma encarnação a outra, em condições muito diversas, a gente manter, né, conservar
as nossas faculdades adquiridas. E o Espírito de Verdade responde: sim, já tenho dito que o espírito que progrediu não retrocede. É importante essa reflexão, né? Nós não andamos para trás. Nunca, nunca. Seja de encarnação para encarnação, seja numa mesma encarnação. E isso falamos rapidamente de alguma forma quando comentamos sobre, meu Deus, eu já sei que não devo fazer isso, mas ainda faço. Não significa dizer que nós retrocedemos. É porque ainda está apenas no nosso intelecto, na nossa inteligência, né? Mas esse processo de seres inteligentes possibilita exatamente a gente trabalhar e desenvolver o nosso moral, né? A outra asa da evolução, né? Como anjos que nos tornaremos, o da inteligência e o da moralidade. Então, precisamos lembrar disso. E aí Kardec faz um comentário nessa questão da seguinte forma: assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. É interessante a gente refletir sobre isso, que aí a gente vê a igualdade da possibilidade, da oportunidade, né? A igualdade de uma caminhada, de uma construção individual, porém necessária do coletivo para esse progresso, esse individual, né? Então, é quando a gente vê aí a igualdade de Deus, essa lei justa que não atinge o todo somente, é individual, é para cada um de nós, né? E aí ele diz: Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Mais uma vez, gente, nós é uma lei única, né? Não tem como separar a lei de justiça, amor e caridade da lei de igualdade, de liberdade, de destruição, né? Então estamos, sim, conectados. E aí vem as duas últimas questões, que está ligado a uma coisa muito importante, que nos deve, a nós como cristãos, né, e como já trabalhados a nossa inteligência, nos preocuparmos para desenvolver o nosso espírito, a nossa outra asa moral, que é relacionado às desigualdades sociais. Kardec questiona se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. E os espíritos respondem: não. É obra do homem e não de Deus. Essa parte é exatamente aquilo relacionado às nossas escolhas, aos nossos deslizes, às nossas situações onde queremos só o nosso, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, sem pensar no coletivo, né? E é importante que a gente pense nisso. A desigualdade social é fruto nossa, do homem. É dos governantes, é do Estado, é do homem, é nossa. Porque a desigualdade social não só tem a ver com as obrigações do Estado, tem obrigações nossas, porque o Estado é feito por nós.
E às vezes até o nosso movimento também, por conta da desigualdade social, é de desprezo, de desconsiderar, às vezes de desrespeitar o próximo por estar numa condição de dificuldade, uma condição social diferente da nossa. E isso causa também a desigualdade, distancia ainda mais. E a 807 diz o seguinte, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Os espíritos respondem, merecem condenação, né, de seus atos, né, de um julgamento como culpados pelos atos. Né? É lógico. E, obviamente, como eles complementam, ai deles, porque a lei é única e a lei de causa e efeito vai retornar para eles. Para nós, né? Para nós. Eu sempre gosto de me incluir nessa condição do para nós. E eu gostaria, né, essa foi a última questão, mas para ainda envolver esse detalhe da questão relacionada à desigualdade social, e às vezes a gente fica muito ligado a essa coisa do possuir, do ter, da possibilidade material ou da posição, como ele coloca, aquele que tem na posição de superioridade, porque às vezes a gente não tem a possibilidade do material, mas temos a possibilidade de direcionar, de dirigir, de orientar, seja até os nossos próprios filhos, os nossos alunos, aqueles que nos seguem, né? Então, é responsabilidade nossa nos preocuparmos com a desigualdade social. E aí, novamente, a lei geral, como a lei de amor, justiça e caridade, que ele nem separa, Kardec nem classifica, né, a questão, os espíritos, né, não separam elas. Né? E aí, na 883, é questionado, é natural o desejo de possuir? Os espíritos respondem sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E é isso que causa desigualdade social. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidades para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. É interessante esse apenas porque apenas para saciar suas paixões. Ele não está condenando nós saciarmos, né, as nossas paixões, porém que não tenha prejuízo para os outros. E lógico, que não sejam paixões mais, né, que não seja exacerbação, né, de um conforto exagerado além do necessário, de acordo com a condição de cada um. Né? E aí ele fala, aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Na 885, acho que é suficiente. Aí ele vem na 884 e 885, depois vocês pesquisam aí, que ele fala um pouco sobre a legitimidade da propriedade. E é isso, meus irmãos, que a gente possa pensar que somos sim iguais. Somos iguais perante a lei, perante a criação, do momento que fomos criados, e perante o nosso destino, nosso objetivo e nossa necessidade de sermos felizes. Que por enquanto caminhamos, quando olhamos as características nossas, individuais, somos semelhantes. E não esqueçamos, somos sim Deus,
somos sua criação. Temos a assinatura dele como um quadro de Da Vinci, como pensamento de um filósofo quando lemos um texto. Sim, temos a característica de Deus, mas principalmente os seus atributos de bondade, os seus atributos de inteligência, de perfeição, da possibilidade de sermos, de usarmos essa qualidade, essa essência, a essência de Deus. E que assim, ao finalizarmos, possamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, agradecendo por esse momento, por essas reflexões, pela possibilidade que tivemos de estudar, de ouvir, de refletir, e que possa, Senhor, essas reflexões nos dar frutos a cada um de nós, no trabalho junto aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, porque filhos que somos de Ti, Senhor, Deus, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, Criador de todos nós. Abençoa, Senhor, assim, a todos que estamos conectados à nossa casa nesse instante, a essa casa onde os benfeitores espirituais, nesta hora, se conectam e chegam aos nossos lares, trazendo as benesses desta casa de amor e de trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria. Obrigado, Jesus. E como não, também rogarmos que possa ser alcançado lugares de maiores dores, nesse momento que vivenciamos, situações tão difíceis da pandemia. E assim, Jesus, nessa certeza de que Tu sempre, sempre estás conosco, nos ajuda a estar contigo. Graças a Deus. Até a próxima, amigos queridos. Um bom dia a todos.